Uma boa noite a todos. Meu nome é Roberto Antônio de Oliveira. Sou trabalhador do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, região de Campinas, região campineira. Estamos então apresentando o curso Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita ou Estudo do Espiritismo, no primeiro ano. O material de apoio que nós utilizamos é o sinal da apostila da Federação Espírita Brasileira, ESD, tomo 1. Existem 3 apostilas do ESD. Uma é o tomo 1, tem o tomo 2 e o tomo único. E todas as quintas-feiras, neste mesmo horário, aqui estamos, só para que aqueles que nos acompanham via internet possam se situar. Temos sempre alguém que está nos contatando pela primeira vez, ou porque foi recomendado, ou porque já estão há algum tempo conosco. Então vamos iniciar as atividades da noite, lembrando que, como de praxe, nós temos 2 momentos. Até às 20h30, é uma hora aula reduzida, né, nesses tempos, a 30 minutos, e depois de 8h30, 20h30, até o encerramento, nós faremos o trabalho de vibração e irradiação, quando então aqueles que à distância nos acompanham poderão disponibilizar uma vasilha com água, um copo, ou 1 litro, ou enfim, um vasilhame, para que ela seja magnetizada, corretamente falando, porque fluidificada seria uma incorreção. Só uma questão de semântica, né? Aprendendo com Kardec, diz que cada palavra deve ter seu significado respeitado para evitar confusões. Então, essa água magnetizada, tomada apropriadamente para aumentar a imunidade, uma doença, uma cura, e propósito que pode ser também para outras pessoas. Claro que cada um fará o uso individual conforme suas necessidades. Então a mensagem para a nossa reflexão da noite é do livro Convites de Sheila e tem o título Escola Divina. Lembrando que esse livro, ele é um livro psicografado pelo médium Cleito Levi, aqui da região de Campinas, e a autora espiritual é a Sheila. Escola Divina. A fim de favorecermos o nosso aprendizado espiritual, saibamos identificar determinados elementos que compõem a escola divina. Toda a experiência é ensinamento. O tempo é mestre. Antagonismos e dificuldades constituem momentos de avaliação. A dor é reforço para fixar aprendizado. Fracasso é lição. Aproveitemos a oportunidade de aprender uns com os outros, realizando melhor ao nosso alcance, porque a escola da vida é aberta a todos, mas o aproveitamento e a vitória espiritual depende do empenho de cada um. E aí nós temos então um roteiro a nosso favor sobre as providências divinas que vertem a favor de todos aqueles seus filhos, que somos nós. Então, buscando conexão com o mais alto neste momento, convidando a todos aqui sintonizados com os benfeitores que nos assistem, e sobretudo aqueles individuais, que cada um os temos, que possamos aproveitar as lições oriundas do trabalho desta noite, a nosso próprio favor, iluminando-nos para que, através do conhecimento, busquemos as ferramentas com as quais nós trilharemos o caminho já iniciado, reforçando-nos as possibilidades de êxito, e que Deus nos permita assimilarmos
nos conhecimentos e também dentro das nossas possibilidades individuais, ampliando o horizonte que já temos descortinado. Que assim seja. Então, nós estamos com um problema de conexão que persiste. Não obstante, como já disse aqui para quem nos acompanha pelo Instagram, o Facebook, nós estamos realmente com uma instabilidade que não vai ser possível, então, essa interação. Mas vamos gravar e esse material será disponibilizado, como dissemos, pelo nosso canal no YouTube. Dando continuidade ao estudo, nós estamos no roteiro 2 do módulo 4. Lembra-se, a semana passada, nós, por ser um material, um módulo de um conteúdo muito grande, e para não sacrificar o entendimento, nós o dividimos em 2 aulas. Então, só para recordar, esse módulo 4, ele trata da origem e natureza do espírito. E o nosso propósito, ou seja, o objetivo específico, é informar a respeito da origem e da natureza do espírito, claro, segundo a doutrina espírita. E ainda explicar em linhas gerais como se processa a evolução do princípio inteligente. Então, vamos ver que tudo no universo, isso aqui é tirado do livro que nós vamos fazendo a referência. Acompanhemos a leitura. Tudo no universo está submetido à lei do progresso. Isso é um fato. Então, desde a célula verde, explica-nos o benfeitor, desde o embrião errante boiando à flor das águas, a cadeia das espécies diferentes das manifestações do princípio inteligente. Então, tem uma diferenciação aí. Essa chamada cadeia das espécies, que é diferente das manifestações do princípio inteligente, e elas têm se desenrolado através de séries variadas. Então, são várias etapas, no processo evolutivo, até chegarmos a nós, na qualidade, ou melhor dizendo, na condição de hominídeo. Então, cada elo dessa cadeia, ou seja, cada fase, cada etapa, ela representa uma forma da existência, não vamos confundir, por favor, existência com vida. Sabemos que existências são etapas do processo e a vida é imanente, ela não cessa jamais. E que conduz, então, essa forma de existência a uma forma superior. Lembremos que a lei é de progresso. Às vezes estacionamos, nós jamais regredimos, aprendemos isso lá atrás, só para recordar. Mas na escala da evolução, aí temos 3 instrumentos, que é o pensamento, a consciência e a liberdade. Só aparecem passados muitos e muitos graus. Então, veja bem, nessa conquista, primeiro nós vamos ter o despertamento através do pensamento. Só para recordar os nossos irmãos na escala inferior, e pelas quais nós já transitamos também, tem o pensamento fragmentário. Então, o pensamento é o primeiro a despertar no ser. Depois vem a consciência, e finalmente com os 2 juntos nós caminhamos, é a chamada liberdade. Então, eles só aparecem nesta ordem, mas depois de muitas etapas vencidas. Na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. E só no homem acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Então é a inteligência. Está lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, no capítulo 9, que fala sobre a evolução e finalidade da alma. Aí continua dessa forma, aliás, a contribuição vem do querido amigo, benfeitor espiritual, André Luiz, que ele diz que a união do princípio inteligente à matéria
assim como o processo evolutivo desse mesmo princípio inteligente. Observem, gente, que nós estamos replicando muito essa expressão, princípio inteligente, porque ele vai caminhar conosco nesse processo de entendimento para entender a existência, em primeiro lugar, e a origem do Espírito. Vamos falar muito nele. Então, André Luiz nos diz que a união do princípio inteligente à matéria, lembra que falamos lá atrás? Porque a matéria é inerte, mas quando une-se a ela o princípio inteligente, aí nós temos a matéria vivificada. E esse princípio inteligente está vinculado ao princípio vital. E até atingir a sua individualização plena. E são descritos pelo Espírito André Luiz. Então, André Luiz, a obra Evolução em Dois Mundos, eu recomendo quem queira aprimorar-se nesse entendimento. É um livro bem profundo, né? E é o 9º livro, salvo engano, da série A Vinda do Mundo Espiritual. Então, que estudem bem, porque ele trabalha com muitos detalhes. Só nós fazemos assim pensando alguns tópicos. E ainda é ele que nos diz que, trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores, as mônadas celestes, princípios inteligentes, lembra? Mônadas celestes. E aí, entre parênteses, é o que André Luiz nos traz, conhecimento fantástico. São o princípio inteligente. E exprimem-se no mundo, através do protoplasma, de que se lhes derivaria a existência organizada. Obrigado, amigo. Já estamos aqui com um equipamento auxiliar cedido generosamente pelo nosso querido Neto, para que possamos, então, prestigiar os nossos amigos aqui do Facebook. Então, séculos de atividade silenciosa perpassam, sucessivos. Então, aí dá uma dimensão da escala, né? Tempo. Porque falamos em séculos, ou falando em milênios, que seria até mais apropriado, mas estou fiel à letra do livro Evolução em Dois Mundos, do querido benfeitor, que nos ajuda a entender esse processo. Então, através dos quais, esses tempos, né, através dos quais, o princípio inteligente faz um longo percurso pelos reinos da natureza até atingir a faixa da razão. Então, veja bem, os reinos da natureza, como sabemos, são mineral, vegetal, animal. Falamos até de animal, comparando-nos, ou por ser vivo, que reage, que tem sensações, e ainda, quando o princípio inteligente, nos nossos irmãos da escala inferior da criação. Quem tem lá os seus gatinhos, seus camundongos, né, os hamster, olha, tratem com carinho, porque ali já é um princípio inteligente. No futuro, seremos todos irmãos, nos encontraremos, né? E essa fala está muito apropriadamente colocada, como eu disse, no livro Evolução em Dois Mundos, na primeira parte, já no capítulo 3, que trata da evolução e corpo espiritual. A gente sabe o que é corpo espiritual, né? O perispírito. E está no item Primórdios da Vida. E continua. Já o próprio André Luiz, ainda no mesmo livro, dizendo: compreendendo-se, porém, que o princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual, lembra? De lá para cá, daqui para lá,
somos nós a retornar, depois de vivenciar as experiências daqui. Então, emanando da esfera espiritual, diz que não podemos circunscrever-lhe a experiência ao plano físico, simplesmente considerar. Circunscrever quer dizer limitar. O que o André Luiz está dizendo? É o seguinte, olha, essa evolução, o entendimento dela, emana da esfera espiritual. E, portanto, se você quiser inverter o processo, por isso que muitas vezes os nossos irmãos das ciências, eles ficam num dilema, porque eles querem equacionar o ser que habita, que somos nós, a Terra, baseado tão somente nas leis que aqui vigem, fazendo abstração das de lá. Então, não dá para equacionar. Vamos dizer que não fecha a solução do problema. O próprio Kardec teria dito lá atrás que uma resposta a um dos questionamentos, porque ele fez muitos, só seria válida, e ele validaria, aliás, essa solução, essa resposta, desde que ela equacionasse todos os ângulos de uma questão. E é o caso típico que estamos aqui analisando. Porquanto, através do nascimento e morte da forma, continua ele, sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta. O que são os dois planos? Estão pensando? O físico, né? O material e o espiritual. Né? Que é a razão pela qual variados elos significa o quê? Vamos ter exemplo, uma corrente, né? A corrente é composta de vários elos. Um elo, então, não é a corrente. Os elos, sim, interligados um ao outro, são as correntes. É uma linguagem metafórica, né? Então, razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas. Nós vimos logo no início do curso que a ciência ela tem o seu objeto de pesquisa diferente da religião e diferente dos espíritos, diferente do espiritismo ou a doutrina espírita. Então a doutrina espírita tem por objeto, só para recordar, o estudo da vida espiritual, as suas relações, etc. Né? Então, os naturalistas, por representar estágios da consciência fragmentária fora do campo carnal propriamente dito, eles não equacionam isso. Então diz que nas regiões extrafísicas em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando o seu veículo sutil, então classificado como protoforma humana e corresponde ao grau evolutivo em que se encontra cada espírito. Então, cada um de nós, enquanto espíritos, encarnado ou desencarnado, nós ocupamos um degrau específico na nossa jornada evolutiva, no nosso progresso. Né? Então, seremos sempre colaboradores, partícipes, porque jamais devemos desdenhar qualquer contribuição com as quais nós venhamos a nos deparar. E, por nossa vez, estaremos também, através da conquista do conhecimento, adquirindo instrumentos, ferramentas para ajudar aos nossos irmãos. Ajudando-os é que nós somos ajudados. E, por outro lado, a solidariedade, ela vige na senda de todos aqueles que estamos nós no progresso, né? Também esta afirmação, fechando parêntese aí, está lá no livro referido O Evolução em Dois Mundos, no capítulo Elos Desconhecidos da Evolução. Então é muito importante, até sugestivo, essa afirmação, o título desse item, porque são elos desconhecidos. A ciência ainda está buscando, mas ele já nos dá
essa fala, essa contribuição. Não é exatamente, como se dissesse, não é exatamente isso que vocês pensam. É mais isso aqui. Então ele dá, olha, aqui estão os elos desconhecidos do processo de evolução em que vocês se encontram. Agora lá no livro A Gênese, no capítulo 11, no item 10, veja, gente, por que tivemos que desdobrar este roteiro 2 do módulo 4 em 2 aulas? Então é muito conteúdo. E, como eu coloquei na aula passada, né, nós estamos fazendo essas lives dentro de uma formatação diferente dos cursos presenciais. Uma dessas variantes é a redução do tempo. E aí, naturalmente, nós procuramos passar esse conteúdo e esperamos, sim, que vocês, tendo entendido e, sobretudo, buscado um material de apoio, também busquem lá, até para vocês acompanharem ou ter mais uma base para entender o que estamos apresentando aqui. Como eu disse, lá na Gênesis, capítulo 11, item 10, Kardec nos diz: o corpo é, pois, o envoltório e o instrumento do espírito, e à medida em que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz com o operário, a quem é dado instrumento menos grosseiro, à proporção que ele se vai mostrando apto a executar obra mais bem cuidada. Então, este instrumento, o corpo, é o instrumento do espírito. Então, só para termos uma ideia, ele não está, como nós ainda imaginamos muitos, e o nosso corpo físico, da espécie humana, ele já atingiu a sua forma evolutiva definitiva. Não. Diríamos sim, que atingiu o ápice em termos de nós estarmos aprimorando ou tendo conquistado muitas virtudes. Então temos hoje um instrumento apropriado para nos situarmos dentro da conceituação evolucionista de Darwin de Homo sapiens sapiens, distante lá do Australopithecus, Neandertal, do Pithecanthropus erectus, né? Então, estamos sim sempre em evolução. Os benfeitores nos dizem, através de muitas fontes, porque uma fonte só já seria suspeito, mas são de fontes diversas, e em diferentes regiões do globo e por diferentes correntes religiosas, que outros seres que aqui virão habitar, mais evoluídos. Então já tem a sua, como aqui colocamos, a sua protoforma já estando em fase de alteração, modificação genética. Não confundir com plataforma, né? Protoforma, proto é aquilo que vai dar, que servir de molde, né? Modelo. Também na Gênesis, lá no capítulo 14, nós falamos no capítulo 11, né? Mas o item é 10, do capítulo 14. Diz assim: quanto ao envoltório fluídico do espírito, o que é o envoltório fluídico do espírito, gente? É o perispírito, né? Para nós é fluido, embora os espíritos esclareçam que para eles ainda é matéria. Então, este envoltório fluídico também se modifica com o progresso moral que o espírito realiza em cada encarnação. Tudo bem? Agora, e sobre a natureza do espírito? Veja bem a sua natureza, a sua intimidade. Dá para desmembrá-la, como se fazemos com a matéria? Já dissemos que não, né? Porque a matéria é objeto da ciência e o espírito é da ciência espírita, ou do espiritismo, se o quiserem. Mas sobre esse aspecto, ainda tendo em vista a nossa incipiência, ou seja, a ausência de elementos de comparação e de entendimento, então os espíritos superiores nos dizem que o espírito, na sua condição de princípio
inteligente, individualizado e incorpóreo, constituído de matéria quintessenciada, ainda sem analogia para nós. Registrem isso, sem analogia para nós. Então, como é que vamos comparar algo que nós conhecemos com o que é desconhecido, se falta-nos este elo? Veja bem a corrente, falta-nos este elo. Mas já são, digamos, pistas ou adiantamentos, informações que eles já vão passando-nos aos poucos, à medida que nós vamos ampliando o nosso entendimento. Está lá na questão 88 de O Livro dos Espíritos. Agora, enquanto não chegamos a esse ponto, a esse momento, de conhecermos na intimidade a natureza do Espírito, o que podemos fazer? Podemos compreendê-lo como uma chama, um clarão, ou a uma centelha. Porque nesse aspecto também Jesus nos já deu pistas, né? Vós sois luz, né? Então, ou vós sois deuses, também temos nós, então, essa centelha divina, é o germe, o embrião que trazemos do plano espiritual e ao reencarnarmos não o perdemos. E ele teria dito assim, obrigado, Leila, brilhe a vossa luz. Então, essa luz que é a centelha, através do conhecimento dos sentimentos, né, das emoções, mas com o critério da razão sempre ali no meio, né, fazendo como uma espécie de um juiz, um árbitro, muitas vezes nos processos, porque vamos ter que entender que no estágio evolutivo em que nos encontramos, nós deslizamos muito rápido nas emoções, né? Então, esse espírito, ou melhor, a intimidade do espírito, ele tem uma tonalidade, uma coloração. Mas pergunto, por que varia essa coloração de um indivíduo para outro? Tem a ver com o quê? Tem a ver com ser um espírito mais perfeito e outro mais feinho? Ah, mas Deus nos criou simples e ignorantes, não é verdade? Então, de onde vem esse brilho, essa diferença nesse brilho, nessa coloração? Que ela oscila do escuro, e a gente sabe que a escuridão é a ausência de luz, né? Então, do escuro e opaco. Opaco é que ele impede de passar a luz. A luz do sol, por exemplo, não atravessa uma parede. Então, a parede é um ser opaco, impede a passagem da luz. Vai até, essa é uma gradação, gente, vai nesses extremos, do escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi. Aí eles acrescentam, de acordo com a sua menor ou maior pureza. Está falando do espírito. Então, quanto mais próximo da cor rubi, mais evoluído, mais puro é o espírito. Entenderam? E veja bem, os espíritos ainda no estágio mediano do seu processo evolutivo, eles identificam o grau hierárquico, e daí a pureza, né, do espírito superior, exatamente por essa tonalidade, né, por essa coloração. E a única coisa que eles respeitam, um espírito em relação ao outro, é essa hierarquia. Eles têm um profundo respeito. E aqueles mais ignorantes, eles têm medo. Porque sabem do poder, embora não saibam como eles o usam, né? Os espíritos superiores não são os chicotes de Deus, não. Eles são aqueles que fazem de cumprir as suas leis, né? Porque Deus estabeleceu suas leis, todos somos sujeitos a ela. E os responsáveis pela execução delas são os espíritos na escala superior, no seu processo evolutivo. Isso está lá no capítulo 11, item 12, ainda da Gênese. Então, desde que um espírito nasce para a vida espiritual, observem,
não é para a vida material. A vida material é transitória. É uma condição, uma ferramenta, volto a lembrar, insistir mesmo, do nosso processo evolutivo. A finalidade maior, principal, talvez a única, da reencarnação é a evolução. Não é a satisfação dos sentidos mais grosseiros, de alimentar, dormir, procriar, não. É evoluir. Então, interagindo com a matéria. Então, o espírito nasce para a vida espiritual, desde que ele nasce para a vida espiritual, e tem por adiantar-se a finalidade maior, e que fazer uso de suas faculdades rudimentares, a princípio, as habilidades, né? Faculdade entendendo como sendo as habilidades. Por isso é que reveste um envoltório. Envoltório é o quê? O perispírito. Ele se apropria, só para recordar, da matéria de cada globo. Ali o espírito tem o seu perispírito alterado, modificado, em função dessa chamada matéria-prima disponível em cada mundo, cada orbe, cada planeta. Por isso é que reveste um envoltório adequado, completa o codificador, ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele abandona para tomar outro, e a proporção que se lhes aumentam as forças. Então, fazendo um comentário de fecho, ou de abóbada. Então, desde que o espírito nasce para a vida espiritual, tem por adiantar-se que fazer uso de suas faculdades rudimentares a princípio. Então, é por isso que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual. Infância. Porque sabemos que os espíritos superiores, puros, eles não precisam mais reencarnar. Então, não precisam tomar-se desse envoltório na infância intelectual, porque eles já estão muito adiante. Então, em virtude da sua natureza, já fechando, estamos já sendo vencidos pelo tempo, então é só para fechar. Em virtude da sua natureza, o espírito pode transportar-se com a rapidez do pensamento, sem que a matéria mais densa lhe ofereça qualquer obstáculo. Então ele se transporta, ele não adentra a recintos específicos, dado que há recintos que lhe são vedados em função das suas credenciais. Quais são? O seu grau de adiantamento. Então há espaços, mesmo físicos, que são interditos, porque tem uma carga vibratória diferente, para maior do que aquelas de que eles são portadores. Agora, falando também das diversidades de dons dos espíritos, diz que o seu poder de irradiação se amplia